Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra com a edição de sábado do nosso Memória Alvinegra por aqui. A edição das 14 horas, nem sei que horas tem. Tô gravando num horário completamente aleatório aqui, mas no fim de semana não tem tão um horário assim. Vai ser 2 horas ali, 2h30, 11, beleza. Mas essa é a nossa edição extra, porque normalmente a gente não tem vídeos nos fins de semana, a gente tem a live no fim de semana. Vou deixar de fazer live esse fim de semana com vocês. Amanhã a gente vai ter mais um vídeo. Vou soltar aqui mais um vídeo para vocês aqui. Mas durante a Copa do Mundo, nós que não íamos fazer nada, de repente durante a Copa do Mundo a gente faz uma live ali, ou antes do jogo do Brasil, ou depois do jogo do Brasil. A gente faz alguma coisa, depende do desempenho, tá? Bom, deixa o like, comenta, compartilha, porque hoje eu quero falar com vocês sobre Gabriel de Alba, novo investidor do Botafogo. Lá no Instagram do Memória Alvinegra, e eu peço para vocês acessarem os links aqui na descrição, tem o link que vai direto para o nosso Memória Alvinegra no Instagram. Por lá eu fiz, já que ontem eu não contava, né, com isso, quer dizer, até contava, mas não era algo planejado soltar um vídeo já na noite de ontem referente a essa assinatura da GDA Luma, né? Eu soltei um vídeo completamente diferente aqui no canal, falando sobre a possível saída do Neto do Botafogo, a qual eu defendo, tá? Depois, algumas horas depois de eu já ter gravado e já ter soltado o vídeo para a estreia às 8 da noite, para a nossa edição das 20, né? Eu resolvi fazer um perfil, traçar um pequeno perfil do Gabriel de Alba no Instagram. E por lá eu falei algumas coisas que ele já tinha feito, né? Nesse meio empresarial. É esse tipo de perfil que eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu estou usando aqui o próprio texto que eu fiz aqui no Memória Alvinegra, vou falar para vocês, então aos poucos eu vou, às vezes, olhando aqui para a tela, olhando para vocês, olhando para a tela, olhando para vocês, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho do perfil do Gabriel de Alba, tá? Gabriel de Alba, que é o testa de ferro, por assim dizer, da GDA Luma. É ele quem faz as movimentações empresariais da empresa, tá? Ele é o rosto do novo futuro do Botafogo, que a gente espera que seja, de fato, um futuro glorioso. Ele foi responsável por salvar da falência marcas importantes do mercado. A primeira delas, o Cirque du Soleil. Ó, sentiu meu francês? Meu francês é... Voulez-vous cocher avec moi ce soir? Pô, meu francês é brabo. Tô brincando, tá? Mas ele foi o responsável por tirar da falência o Cirque du Soleil, tá? Que pediu recuperação judicial em 2020 e na época o De Alba ele recapitalizou, reestruturou, organizou a casa de novo e assim ele fez o negócio do Cirque du Soleil crescer novamente. Com essa reestruturação concluída, ele assumiu o controle, colocou dinheiro e transformou as dívidas do Cirque du Soleil em ações, evitando a falência da empresa. Tá? Ele também esteve à frente da empresa colombiana Fronteira Energy, que é especialista em exploração de petróleo, e também da canadense Gateway Cassinos, uma casa de apostas virtual, assim como todas que a gente tem aqui no Brasil. E, inclusive, até por fim de matéria mesmo, né? Eu tive que citar o nome. Mas a Gateway Cassinos não bota nem um centavo aqui neste canal. Sacanagem. Tá? Mas é isso. Esses foram os trabalhos do Gabriel de Alba. Além disso, ele teve como ação mais recente a empresa americana de cosméticos, a Pat McGrath. A Pat McGrath é uma grande empresa de cosméticos e ele também conseguiu fazer com que essa empresa saísse do cenário de falência que se apresentava. Esse é o Gabriel de Alba, um dos testas de ferro da GDA Luma. Esse trabalho que ele fez de recuperar o Cirque du Soleil não foi pela GDA, ele trabalhava em outra empresa e aí por essa outra empresa ele conseguiu fazer com que o Cirque du Soleil voltasse ao prumo normal e hoje o Cirque du Soleil, que sempre teve um grande nome, hoje também tem um grande nome no meio assim empresarial, tá?
Gabriel de Alba, ele representa para a GDA Luma um novo formato de trabalho da empresa. A GDA Luma, que tem essa coisa, como eu falei para vocês aqui, das empresas que o Gabriel de Alba ajudou, como tem esse perfil de procurar ajudar empresas de alguns ramos, o futebol é o primeiro ramo esportivo da GDA Luma. Ou seja, o Botafogo vai ser o primeiro clube de futebol no mundo que vai que vai estar no portfólio da GDA Luma, beleza? Então é um desafio muito grande. O perfil de administração da GDA Luma e do Gabriel de Alba é quase que aquela coisa de investimentos de alto risco, tanto que eles pegam empresas que estão à beira da falência. É a situação do Botafogo? É. O Botafogo está em situação de falência, já pediu recuperação judicial. Então, o mesmo formato que o Gabriel de Alba utilizou para salvar o Cirque du Soleil, ainda fora da GDA, e a outras empresas, agora sim, dentro da GDA, não foge do que o Gabriel de Alba está acostumado a fazer. Prevejo um bom trabalho. Gabriel de Alba já falou como investidor do Botafogo. A ver as cenas dos próximos capítulos, porque o John Textor já se pronunciou e ele não vai abandonar o barco tão fácil, ele não vai largar o osso de forma tão fácil. Vamos ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos dessa história. Mas o Gabriel de Alba já teve algumas primeiras palavras como investidor central do Botafogo. O que eu espero, já falei isso para vocês aqui várias vezes aqui no nosso canal. Eu espero, primeiro, que o Botafogo se reestruture, como é do perfil do Gabriel de Alba. Volto aqui a falar do Cirque du Soleil. Ele reestruturou o circo, ele reestruturou a empresa para fazer a empresa voltar a ser grande novamente. É isso que eu espero que ele faça do Botafogo, e as suas primeiras palavras denotam essa vontade de fazer um Botafogo competitivo e principalmente um Botafogo respeitado no ramo empresarial. Coisa que, vamos falar a verdade aqui, o Textor nos últimos meses, nos últimos anos, acabou não conseguindo fazer por conta de algumas movimentações que foram totalmente equivocadas, totalmente irresponsáveis. Eu sou eternamente grato ao John Textor, mas eu não posso, mesmo sendo eternamente grato, fechar os olhos para os erros que ele cometeu. Eu espero, sinceramente, que o Gabriel de Alba e que a GDA Luma não cometam os mesmos erros ou que sejam diferentes, ainda assim que também não os cometam, tá? Então, como eu já falei aqui no nosso canal em alguns momentos, principalmente em lives, eu não peço que o torcedor, eu não vou fazer apologia a isso, eu não peço que o torcedor fique esperando grandes nomes, grandes contratações, que a gente vá ter o time de 2024 novamente, com nomes diferentes, mas um time finalmente que volte a encantar o futebol brasileiro como o de 2024 encantou. Para mim, essa não é a principal missão inicial da GDA Luma e do Gabriel de Alba. A missão principal neste momento é pagar quem nós estamos devendo, reorganizar a casa financeiramente falando. E aí sim, depois disso, fazer com que o Botafogo seja competitivo, forte e respeitado no meio do futebol, no meio desportivo do futebol. Esse respeito que o Botafogo conquistou em 2024, meio que caiu em desuso, por assim dizer, principalmente em 2026. Não existe mais aquele medo de, caramba, vamos enfrentar o Botafogo. Até porque o time do Botafogo não é tão bom hoje quanto o time de 2024, apesar de eu achar até o time interessante. Mas eu espero, sinceramente, primeiro, que o Botafogo reestruture a casa, pague quem está devendo, e a partir do momento que pagou quem está devendo, aí sim começar a fazer negócios. Continuo tendo a mesma opinião sobre a Major League Soccer que eu trouxe aqui para vocês. Não acho que num curto prazo o Botafogo vá voltar a negociar com o futebol norte-americano, porque presumo eu que o Botafogo hoje é um nome não tão bem quisto na Major League Soccer, mas o Botafogo precisa primeiro pagar quem está devendo. Porque quando você paga quem está devendo, você recupera uma confiança. Confiança é algo frágil. E o Botafogo fez questão de perder a confiança de vários, né? Então, tomara que a GDA Luma, tomara que o Gabriel de Alba consigam fazer com sucesso
no Botafogo, o que eles já fizeram no Cirque du Soleil, no caso Gabriel de Alba, sozinho, sem a GDA Luma, e já com a GDA Luma, que ele consiga fazer o que ele fez também com a Pat McGrath, com a Fronteira Energy. Tomara que o Botafogo, com esses caras, consiga voltar a ser saudável financeiramente. Repito, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, porque o John Textor promete não largar o osso. O que você tem a dizer? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de todo mundo. Vale textão, hein? Tô lendo e vou comentar. Beleza, gente? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.